Olá, pessoal, futuros aprovados do concurso do PB Saúde. Hoje nós vamos dar continuidade à parte de conhecimentos básicos, o que fala ali sobre o Estatuto da PB Saúde. Ao todo serão 5 questões para a nossa prova, para quem vai fazer para o nível superior. E tenho convicção de que acertar essas questões vai fazer um diferencial aí para quem quer ficar no topo aí da lista. Então, no último vídeo, nós falamos sobre a Lei 157 de 2020, fala sobre a criação, a instituição do PB Saúde, e hoje nós vamos falar sobre o Decreto 40.096, que trata sobre o Estatuto. Como já falei, a intenção aqui não é ler o documento na sua íntegra, porém é só grifar os principais tópicos. Então, a lei ela é dividida entre capítulos e nós vamos vendo um por um na sequência. Então, o capítulo 1, o que grifamos aqui de importante. O capítulo 1 trata sobre a natureza, sede e gestão. O PB Saúde é uma fundação pública com personalidade jurídica, de direito privado, autonomia administrativa, financeira e patrimonial com quadro de pessoal próprio. Ela é vinculada à Secretaria do Estado da Saúde do Estado da Paraíba, o SES, e o seu tempo de atuação e o seu ciclo de vida são de caráter determinado. Esses foram os principais tópicos que nós gravamos desse capítulo 1. Essas informações também que já continham, né, na Lei 157 de 2020, que nós vimos sobre essa criação, e assim como vai ocorrer também em alguns outros tópicos nos capítulos que vamos ver mais à frente. O capítulo 2, ele trata sobre as finalidades, missão e competências. Então, o PB Saúde, ele tem como finalidade executar ações, prestar serviços de saúde, todos no âmbito do Sistema Único de Saúde, o SUS, do Estado da Paraíba. Assim como o PB Saúde, na sua atuação, ele vai observar os princípios, as diretrizes e as normas do SUS. O capítulo 3, ele vai tratar sobre o patrimônio e receitas. Aqui, assim como nós vimos na lei de criação, só será admitida a cessão de uso ou doação ao PB Saúde de bens livres e desembaraçados, ou seja, aqueles que a instituição não tenha que desembolsar nenhum valor para poder ser liberado. Então, o bem eles tem que estar desembaraçado, livre de qualquer ônus, e devem também ser relacionados à finalidade, né, específica pelo cedente ou doador. No caso da extinção do PB Saúde, todos os bens que forem adquiridos, né, ao longo do tempo pela instituição, eles, no caso da extinção do PB Saúde, eles seriam incorporados ao patrimônio do Estado. O capítulo 4, que ele trata sobre a direção e administração. Então, nós vemos aqui que esse capítulo vai trazer quais são os órgãos superiores da PB Saúde. E são eles: Conselho de Administração, Direção Superior e Conselho Fiscal. A PB Saúde ela será regida pelo Conselho de Administração e administrada pela Direção Superior. A seção 1 desse capítulo vai falar sobre o Conselho de Administração. O Conselho de Administração ele é composto por 8 membros, sendo eles membros natos e membros também da sociedade civil, que são indicados. Outra coisa importante a respeito do Conselho de Administração é que a atividade desses membros ela não é remunerada. E a presidência do Conselho de Administração ela é exercida pelo titular da Secretaria do Estado da Saúde, o secretário de Saúde. Essa seção também ela traz as atribuições do Conselho de Administração e entre elas nós grifamos que são estabelecer estratégias e diretrizes institucionais, fixar diretrizes gerais para políticas de gestão, governança corporativa, transparência, gestão de riscos e gestão de pessoal, aprovar regimento interno, autorizar aquisição, alienação e oneração de bens, autorizar a celebração de contrato de gestão entre a PB Saúde e a SES da Paraíba, examinar provas políticas, planos e projetos institucionais, dar posse e conceder licenças aos membros da direção superior e do Conselho Fiscal, assim como designar o substituto do superintendente da PB Saúde, promover anualmente a análise dos resultados alcançados pela PB Saúde, avaliar anualmente o desempenho da direção superior e deliberar sobre demais assuntos que lhe forem submetidos.
O Conselho de Administração ele terá reuniões ordinárias a cada bimestre e extraordinariamente sempre que necessário, por convocação do presidente ou por solicitação de pelo menos 6 dos seus membros. As decisões do Conselho de Administração deverão ser publicadas no sítio eletrônico do PB Saúde, salvo quando contiverem matéria de natureza estratégica ou sigilosa. Aqui finalizamos a seção 1 e vamos para a seção 2, que trata sobre a direção superior. A direção superior ela é composta por 3 membros, sendo eles o diretor superintendente, o diretor administrativo financeiro e o diretor de atenção à saúde. Outra coisa interessante sobre a direção superior é que o descumprimento justificado de compromissos com alcance de metas e desempenho institucional em 2 exercícios financeiros consecutivos implicará na exoneração imediata dos membros da direção superior pelo chefe do Poder Executivo Estadual, mediante solicitação do secretário de Saúde. Então, como vimos, a relação contratual entre a PB Saúde e a SES, ela se dá por meio do contrato de gestão, e nesse contrato de gestão são previstas algumas metas que a instituição deve alcançar. E aí, caso a instituição ela não alcance essas metas em 2 exercícios financeiros, isso implicará na exoneração imediata dos membros da direção superior. Aqui também o artigo 24, ele diz que a avaliação de desempenho individual e coletiva dos membros da direção superior será realizada anualmente pelo Conselho de Administração. Ainda na seção 2, o que grifamos aqui como importante é que os contratos que o PB Saúde celebrar, eles serão assinados pelo diretor superintendente, que vai fazer esse papel aí de autoridade máxima na parte executiva da instituição. Na seção 3, sobre o Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal é o órgão responsável pela fiscalização da gestão econômica e financeira do PB Saúde. É constituído por 5 membros e respectivos suplentes a serem nomeados pelo chefe do Poder Executivo Estadual. Os membros do Conselho Fiscal, eles têm os mesmos deveres dos membros do Conselho de Administração, no que diz respeito às questões financeiras e contábeis, e respondem também pelos danos resultantes de omissão do cumprimento de deveres e de atos praticados com culpa ou dolo ou com violação do Estatuto. Esse Conselho Fiscal, ele funciona em caráter permanente e deve se reunir pelo menos uma vez a cada quadrimestre, em sessões ordinárias, e extraordinariamente quando convocado pelo presidente ou a requerimento da maioria de seus membros. Assim, semelhante como ocorre com os outros conselhos. A seção 4, ela vai tratar sobre dirigentes e conselheiros dos órgãos superiores. E então aqui ele traz sobre os requisitos para a nomeação da direção superior. Então, esses profissionais, eles devem ter conhecimento e competência profissional comprovada, ter pelo menos uma das experiências abaixo, que são 3 anos no setor público ou privado, na área de atuação da PB Saúde, ou em área correlata, ou 3 anos em cargo de direção, nível estratégico, ou de conselheiro de administração, ou de chefia superior, em empresa de porte, objeto social semelhante ao do PB Saúde. Poderão ser membros do Conselho Fiscal pessoas naturais residentes no país, que tenham conhecida capacidade técnica e que tenham formação acadêmica compatível, não se enquadrem nos critérios de vedação do artigo 42 e não sejam ou tenham sido membro de órgão de administração da PB Saúde nos últimos 24 meses e não ser empregado da PB Saúde ou de suas subsidiárias, ou ser cônjuge ou parente de até 3º grau, administrador ou fornecedor da fundação. E aqui no artigo 42 ele vai trazer algumas vedações quanto à indicação para os órgãos superiores. Vale ressaltar também que os membros do Conselho de Administração, da Direção Superior e do Conselho Fiscal, eles ficam impedidos, pelo período de 6 meses, contado do término da sua gestão, de patrocinar, direta ou indiretamente, interesse de pessoa física ou jurídica perante órgão ou entidade da administração pública estadual com quem tenha relacionamento oficial direto e relevante nos 6 meses anteriores ao término da gestão, se maior não for fixado no regimento interno da PB Saúde.
A seção 5, ele vai tratar sobre a defesa em processos judiciais e administrativos. Então, a instituição, ela vai assegurar aos membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Direção Superior, durante suas gestões, a defesa em processos administrativos ou judiciais contra pessoas, desses administradores e conselheiros, em razão de atos de gestão praticado no regular exercício de suas atribuições. Essa defesa também se aplica, no que couber, a critério do Conselho de Administração a demais agentes e empregados da PB Saúde quanto a atos lícitos que forem praticados no exercício regular das atribuições. Então é algo interessante aí para o futuro funcionário da PB Saúde também estar sabendo, né, do que ele, ele pode ser defendido, né, em processos administrativos ou judiciais por conta dessa previsão no Estatuto. Lógico que sempre que em atos ligados ao exercício da função. A seção 6, ela vai falar sobre assessoria jurídica, o serviço de soluções e orientações ao usuário, ouvidoria, do controle interno e compliance. Sobre essa seção, nós grifamos aqui que a unidade setorial de controle interno, gestão de riscos e compliance atuará com independência, estando vinculada diretamente ao Conselho de Administração. E por aqui encerramos o capítulo 4. Agora vamos para o capítulo 5, que vai tratar sobre a estrutura organizacional, da governança e da gestão de pessoal do PB Saúde. Então, esse capítulo nos traz a informação de que a área responsável pelas políticas de gestão de riscos deverá ser subordinada diretamente ao superintendente e que a área de gestão de riscos da PB Saúde poderá se reportar diretamente ao Conselho de Administração, nas situações em que houver suspeita do envolvimento do superintendente em irregularidades ou quando este deixar de adotar as medidas necessárias em relação à situação a ele relatada. A seção 1, ela vai tratar sobre a gestão de pessoal. E nessa seção, nós grifamos que o contrato celebrado com os funcionários da PB Saúde, ele vai seguir a CLT, a Consolidação das Leis do Trabalho. Então, seus funcionários serão seletistas e que o plano de emprego e de salários ele deve ser aprovado pelo Conselho de Administração. A seção 2, ela trata sobre os servidores públicos efetivos e prestadores de serviços cedidos pela SES. Então, o artigo 58 vai nos trazer que os servidores públicos efetivos e os prestadores de serviço da Secretaria de Saúde do Estado da Paraíba, bem como outros órgãos do Poder Executivo Estadual, poderão ser cedidos à PB Saúde, com ou sem ônus para o cedente, conforme disposto no artigo 32 da Lei Complementar. Então, você, funcionário da PB Saúde, possa ser que você tenha um colega de trabalho que ele é um servidor estatutário efetivo da Secretaria de Saúde ou outro órgão do Estado da Paraíba, sendo que ele está ali prestando serviços para o PB Saúde. A seção 3, ela fala sobre os contratos de gestão celebrados com a SES. Então, novamente, eles vão trazer que a PB Saúde vai prestar serviços à SES mediante a celebração de um contrato de gestão. E que o superintendente da PB Saúde e o secretário do Estado, eles serão os responsáveis por assinar o contrato de gestão. Os serviços prestados pela PB Saúde, assim como as metas de desempenho institucional, serão detalhadas nesse contrato de gestão. E o contrato ele também poderá prever uma cláusula de subrogação. Essa cláusula ela permite a cessão dos direitos, né, a transferência dos direitos de gestão dos hospitais da instituição para um terceiro, de modo a garantir a continuidade na prestação de serviço. Nós sabemos que um serviço de saúde ele não pode parar, né? Então, qualquer problema que ocorra com a gestão do PB Saúde, o Estado ele tem essa cláusula de subrogação no contrato de gestão que prevê a transferência para um terceiro de modo a garantir a continuidade na prestação do serviço. E a seção 4, pessoal, vai falar sobre as compras e contratações. Aqui o artigo 66, ele vai nos falar que a contratação de obras, serviços, compras e alienações pela PB Saúde será precedida de procedimento licitatório, podendo dispor de regulamento interno de compras. Aqui também, no inciso 4 do artigo 67, ele vai falar que
ocorre uma adoção preferencial das modalidades de licitação, denominada pregão ou credenciamento. Outra coisa importante aqui no inciso 1, eles nos diz que a instituição ela poderá prever a inexigibilidade de procedimento licitatório para a contratação de especialistas em empresas especializadas para a execução de trabalhos técnicos ou científicos, sendo que é considerado como notória especialização o profissional ou empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato. Então, esses profissionais considerados de notória especialização poderão ter, né, a depender do tipo de contratação, o seu procedimento licitatório inexigível. Então, o capítulo 6, ele vai tratar sobre a gestão contábil e financeira. E nesse capítulo, ele vai trazer que o Conselho de Administração ele deve destinar parte das receitas auferidas pela PB Saúde de modo a formar reservas com o objetivo de cumprir obrigações trabalhistas, tributárias, previdenciárias e também para suportar custos com a extinção, redução do escopo ou até interrupção parcial de execução dos contratos. Realização, essa reserva financeira, ela também deve ser destinada para a realização de investimentos de melhoria nas condições de funcionamento, nas atividades de ensino, pesquisa e inovação. E esse conselho de administração ele também deverá exercer controles para a PB Saúde, de forma a garantir a cobertura regular das despesas correspondentes às atividades da fundação, incluindo o pagamento de funcionários, manutenção e conservação de instalações e equipamentos e também a execução dos contratos firmados. O capítulo 7, ele trata sobre educação permanente, pesquisa, inovação e do apoio à gestão ao SUS. Então, para todos efeitos legais, a PB Saúde ela deve se constituir como uma instituição científica, tecnológica e de inovação. E toda a pesquisa ou desenvolvimento de pessoal, ele deve ser voltado para aumentar a efetividade, a sustentabilidade e a qualidade dos serviços prestados. O artigo 72, ele vai trazer também que a PB Saúde, ela poderá estabelecer programa próprio de pesquisa e desenvolvimento, podendo conceder bolsas a funcionários, servidores e terceiros, mediante seleção pública, para execução e fomento de atividades de ensino, execução, educação permanente, pesquisa, inovação e apoio à gestão do SUS. O artigo 73, ele vai trazer que a PB Saúde, ela poderá estabelecer no programa de educação e serviço, podendo ofertar bolsas de residência profissional, de pós-graduação, educação territorial e de aprendizado em serviço, programas de trainee. O artigo 75, ele vai trazer que a PB Saúde poderá desenvolver atividades de apoio ao desenvolvimento das atividades, das capacidades de gestão do Sistema Único de Saúde Paraibano, por meio de estratégias, práticas, atividades e metas a serem alcançadas, previstas nos planos operativos dos contratos de gestão celebrados com a SES da Paraíba. O capítulo 8, ele vai falar sobre o monitoramento, fiscalização e controle. E aqui o artigo 77 vai dizer que a PB Saúde estará sujeita às políticas e melhorias práticas de controle do governo do Estado da Paraíba e à fiscalização do Tribunal de Contas do Estado. O órgão central do sistema de controle interno e controle externo terão acessos irrestritos aos documentos da PB Saúde, inclusive aos que forem classificados como sigilosos nos termos da lei federal. As despesas decorrentes dos contratos firmados, elas estão sujeitas a auditorias contábeis, financeiras e patrimoniais, que serão realizadas pela Controladoria Geral ou pelo Tribunal de Contas do Estado. A instituição, o PB Saúde, deverá encaminhar anualmente um relatório anual ao Conselho Estadual de Saúde e às Comissões de Saúde e de Finanças para a Assembleia Legislativa da Paraíba. O capítulo 9, ele trata sobre as políticas de transparência institucional. Então, quanto à transparência institucional, todas as informações de relevância e de interesse da sociedade, incluindo contratos, informações sobre pessoal, processos licitatórios, agendas de dirigentes, regimento interno, contato telefônico e também registro de despesas, elas deverão ser disponibilizadas em endereço eletrônico, deverão ter
publicidade. O capítulo 10, que trata sobre as disposições finais, ele vai nos dizer que o estatuto só poderá ser alterado por conta de decreto autorizativo e que os bens, rendas e serviços afetos ao serviço público de saúde são impenhoráveis. Para fins de vinculação política e normativa, a instituição PB Saúde ele vai seguir todas as legislações do Sistema Único de Saúde, seguindo todos os critérios do SUS. Então, por aqui, encerramos o nosso estudo sobre esse decreto que institui o Estatuto do PB Saúde. Como falei, a intenção é trazer um resumo com os principais tópicos para mapear a maior parte do conteúdo que vai ser cobrado ali na nossa prova. Conto com o seu feedback para saber aí no que podemos melhorar. Valeu, obrigado e até a próxima.